O ciclo de Carnot é basicamente um processo que ocorre transformações termodinâmicas. Duas dessas são transformações isotérmicas, em que a temperatura permanece constante, variando apenas a pressão e o volume da massa gasosa. Também temos outras duas transformações, que são as diabáticas, em que o sistema está isolado de qualquer troca de calor. O processo é executado pela máquina de Carnot, que é uma máquina térmica teórica que funciona como uma máquina de rendimento total, que cria um ciclo de rendimento máximo. Com os testes foi mostrado que quanto maior a temperatura da fonte, maior seria o rendimento da substância do tipo gás ideal, que é um gás que a velocidade média está correlacionada à temperatura. O ciclo de Carnot é, portanto, uma sequência de transformações gasosas, em que a máquina opera em seu rendimento máximo à medida que opera em ciclos diferentes com o intuito de reduzir a perda de calor. O cientista francês Nicolas Sade-Carnot publicou sua teoria de Carnot em 1824, no qual ele citava que nenhuma máquina que operasse entre duas temperaturas fixas ia ter um desempenho melhor que a sua própria. Devido a isso, ele criou a sua própria máquina, que transformaria o calor em trabalho por meio do ciclo de expansão e contração. A máquina de Carnot funciona como tendo um dos requisitos uma fonte quente, um trabalho e uma fonte fria. Um exemplo seria um motor. Ele utiliza combustível ou a queima dele como uma fonte de calor que realiza o trabalho que movimenta o carro. Depois, esse calor se perde para a fonte fria. Não é possível ter um rendimento da máquina de 100%. A máquina, para ser ideal e ter 100% de eficácia, ela não poderia perder o calor para a fonte fria. Porém, se não há essa fonte fria para retirar o calor, o motor ficaria sobrecarregado, ou seja, quente. O ciclo de Carnot possui 4 etapas em que acontece quando a fonte de aquecimento e resfriamento fornecem a quantidade de calor proporcionais às suas temperaturas absolutas, assim acontecendo pelas seguintes etapas. Expansão isotérmica reversível. Essa é basicamente a etapa em que o sistema recebe uma quantidade de calor da fonte de aquecimento. Depois nós temos a expansão adiabática reversível. É a etapa em que o sistema não realiza sequer alguma troca de calor com as fontes térmicas de aquecimento. Depois disso também temos a compressão isotérmica reversível, que é a etapa em que o sistema fornece calor para a fonte de resfriamento. Também temos a compressão adiabática reversível. É basicamente a etapa em que o sistema não fornece a troca de calor para a fonte de resfriamento. Assim, depois da transformação isotérmica, o gás passa pela transformação adiabática, em que se ocorre a troca de calor com o meio externo. Assim, o gás sofre uma compressão isotérmica liberando calor ao meio externo. Após isso, o gás passa pela compressão adiabática, o que faz com que ele volte ao seu estágio inicial. Da vez das suas temperaturas. Irá depender do qual essa temperatura estará, seja ela muito quente ou muito fria. Quanto mais forte a fonte de temperatura estiver, mais rendimento a máquina de Carnot irá ter. Através da fórmula de rendimento, que basicamente se consiste em R igual a 1 subtraído de T sobre T1, no qual o R seria o rendimento da máquina, o T1 a temperatura quente e a T2 a temperatura fria, ambas elas em Kelvin.